Minha gente, os casos de acidentes de trânsito ocorrem com muita frequência no Brasil, no mundo inteiro, né? E aqui em Linhares não é diferente. Aqui ao meu lado está o doutor Ronaldo José de Souza, que é diretor técnico do Hospital Rio Doce. E o Hospital Rio Doce, a gente sabe que atende uma demanda grande de acidentados, né? Do trânsito e por outras consequências também, mas o trânsito certamente é o que traz o maior número de pessoas feridas e com certos traumas. Tudo bem, doutor Ronaldo? Tudo bem, graças a Deus está tudo tranquilo. Doutor Ronaldo, a gente fala, o Hospital Rio Doce, ele é referência aqui na região e principalmente no que tange a acidentes de trânsito, acaba, enfim, o pessoal sendo levado lá para o hospital, né? Uma demanda grande que vocês atendem aí. Sem dúvida, Cláudio. O problema do trânsito, a violência do trânsito, né, no Brasil e no mundo, né, realmente é uma epidemia mundial. Nós estamos na década de violência contra o trânsito, né? A ONU, ela pleiteou e está em vigência nessa década um trabalho mundial para ver se diminui a incidência de mortes no trânsito. No mundo todo, você tem ideia, em 2010 morreram 1.300.000 pessoas de morte por acidente de trânsito. No Brasil, essa média dá 42.000 pessoas por ano morrem no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. Se você tem ideia, Cláudio, se você comparar, a Síria está em guerra. Nesses 5 anos da Síria morreram 240.000 pessoas, né, um país que está em guerra civil. No Brasil, morreu a mesma quantidade de pessoas no trânsito. Em 5 anos, morreram 242.000 pessoas no trânsito. O senhor tem ideia de qual é o número aqui em Linhares e região, assim, por ano, quantas pessoas morrem? Aqui em Linhares a gente tem assim, no Espírito Santo, em média, 1.100 pessoas morrem por ano vítimas de acidente de trânsito. Em Linhares, varia de 40 a 50 pessoas por ano vítimas de acidente de trânsito. Muita gente, né? Muita gente. Na realidade, entre a idade de 15 a 40 anos, é a principal causa de morte das pessoas, principalmente do sexo masculino. Agora, doutor Ronaldo, assim, mesmo com tantas campanhas, né, o senhor falou da ONU aí, a gente vê os Detrans fazem tantas campanhas educativas, a pessoa às vezes é ser relapso mesmo no trânsito. Na realidade que eu sempre falo, né, a culpa são dos dois entes, o Estado e o cidadão, tá certo? O Estado, a gente sabe, né, as medidas que foram tomadas nos últimos tempos, a gente tem, para começar, em 1997, foi lançado, né, o Código de Trânsito do Brasil. Então, várias leis, né, que organizou e determinou as leis no Brasil a respeito do trânsito. O problema desse código é que, na realidade, a aplicação da pena era muito branda, tá certo? Então, o que a gente tem notado nos últimos 5 anos é uma rigidez nas penas. As multas então, aumentaram bastante. Isso aí, você vê, o pecuniário, que é o dinheiro, né? A gente está pagando mais caro nas multas e você está vendo na televisão, frequentemente, sentenças, prisões por dirigir embriagado, né? Então, na realidade, o que está mudando, o código é o mesmo, o que está mudando o rigor da aplicação das penas, né? Pois é, agora trazendo para a nossa realidade, que o senhor como médico, isso traz um trabalho puxado lá no hospital, sobretudo nos finais de semana, que eu imagino que é onde ocorre maior número de acidentes. Sem dúvida, né? Não, sem dúvida. Na realidade, a média de atendimento, tem os 2 hospitais, né, que atende trauma, que é o Hospital HGL, que ele tem a porta aberta, né, para o SUS, e tem o Rio Doce, que no pronto-socorro, ele atende a referência que é atendido no HGL. Os pacientes graves do HGL são encaminhados para o Rio Doce, tá certo? E tem os convênios que o pronto-socorro do Hospital Rio Doce atende. Então, em média, no HGL, você tem 200 a 250 atendimentos por mês, só devido a acidente automobilístico, acidente de trânsito, atropelamento, acidente automobilístico, acidente de moto. No Rio Doce, a gente tem uma média de 30 a 35 pacientes por mês, que são referenciados do HGL, são pacientes graves. 250 tem a média geral e são encaminhados para o Rio Doce, uma média de 30, porque são pacientes graves. Só para a gente registrar, o doutor Ronaldo trouxe uma boa notícia, uma menina de 12 anos, a Camila, né, que estava naquele carro envolvido naquele acidente aqui na BR-101, na última semana, né, em que morreu um funcionário público, que era um motorista, e a família, alguns membros da família foram para o hospital. Ela já saiu da UTI, né, doutor Ronaldo? Graças a Deus, hoje a gente conseguiu dar alta, né, ela foi para uma unidade semi-intensiva, mas o quadro dela está evoluindo dentro do que a gente esperava, né, com esperança, paciente jovem está evoluindo bem. Que bom.
Bom, só para a gente continuar aqui no nosso bate-papo, doutor Ronaldo, isso traz assim um desafio grande, até porque vocês têm os convênios, como o senhor falou, né? Muitos acidentados vão direto para o Hospital Rio Doce, não passam nem pelo HGL. Não, o paciente que tem convênio vai direto para o Rio Doce, né? Esse tipo de atendimento nesses pacientes graves que são encaminhados, né, os que são atendidos também, é que traz o estrangulamento do sistema, né? São pacientes que são graves, de longa permanência na UTI, são pacientes que ficam de 30 a 40 dias na UTI. Como todo o estado do Espírito Santo, o Brasil todo, e Linhares também não é diferente, existe uma carência de vaga de leitos intensivos, de leitos de UTI. Aqui em Linhares a gente tem uma falta de 10 a 12 leitos, né? Isso aí traz um estrangulamento do sistema. Desses pacientes são em grande número e ficam muito tempo no hospital. Bom, acaba ocupando uma vaga ali, né, que poderia ser usada num outro Isso, tipo de tem outras emergências, né, tem as doenças, né, doenças crônicas, as doenças agudas, e geralmente os outros tipos de doença têm um tempo mais curto, necessitam da UTI, mas ficam em média de 3, no máximo 7 dias. Né? O trauma não, o trauma é ele necessita de muito tempo na UTI, são 30 dias na média de pacientes graves. Doutor Ronaldo, nos casos de acidentes com motociclista, que ocorre muito em Linhares, segundo os bombeiros, dados do Corpo de Bombeiros de Linhares, são pelo menos 7 por dia. Ou seja, todos os dias o Corpo de Bombeiros atende a pelo menos 7 acidentes envolvendo motociclistas. Para vocês que chegam lá no hospital, um paciente acidentado de moto, geralmente quais são os principais traumas que eles sofrem? Você vê que é importante como é que a estatística do Corpo de Bombeiro bateu com a estatística do HGL, né? Se ele atende 8 por dia relacionado a acidente de trânsito e sendo moto, né, ele atende 7, né? E no HGL você atende de 8 a 10 por dia, 7 é só moto. Aí, tá batendo. E na realidade é porque o governo, né, ele priorizou o transporte individual, em detrimento do transporte público, que o ideal seria as pessoas andarem no ônibus e que seja um transporte eficiente, né? E que é mais seguro. Que é muito mais seguro. No entanto, o transporte público no Brasil não é eficiente, o que leva as pessoas a adquirir o seu veículo. Exatamente. O veículo mais barato hoje no Brasil é a moto. Resultado, explodiu o número de motos. Né? No Brasil, nos últimos 15 anos, quase que quadruplicou o número de motos. Junto com isso, foi diretamente proporcional. Na última década, aumentou em 1000% o número de acidentes com moto. Então, toda hora tem um acidente com moto. E novidade, né? O para-choque é o condutor. É o condutor. Da pessoa, né? E os traumas, na maioria das vezes, né, quando é do sexo masculino, os traumas são severos. Por sorte, a mulher mais cuidadosa também tem trauma, mas é menos intenso, menor proporção. Agora, o trauma, na realidade, como você me perguntou, Cláudio, aonde que é a lesão? A lesão é todo o corpo. Não tem uma... Cabeça, pescoço, tronco, abdômen e os membros. Entendi. Então, é muito frequente o indivíduo com traumatismo craniano, traumatismo de tórax, perda de membros, é uma coisa muito comum que a gente não via. Quando eu comecei a trabalhar com CTI, tem 22 anos, eu não via tanta amputação na minha vida. Era a amputação, a gente só via resultado, na realidade, de doenças crônicas. Então, são os pacientes que tinham problema de circulação, que evoluíram e precisavam perder. Né? Hoje não, hoje são pessoas de 15, 18, 25 anos que saem sem um braço, saem sem uma perna. É uma coisa muito frequente. Informação importante, eu conversava há poucos dias com o presidente da ADEFIL, Zé Geraldo Giovanni, ele falou que aumentou muito o número de pessoas com deficiência aqui em Linhares, né, em função desses acidentes, alguns que foram para a cadeira de rodas, né, após um acidente de trânsito, e que acaba culminando com aquela conta lá do INSS, do SUS, né, que a pessoa acaba se tornando inválida e aposentada. Na realidade, a gente tem, para você ter ideia, para cada morte, né, no trânsito, no Brasil, você tem 42 mil mortes por ano, em média. Para cada morte, tem 3 sequelados graves. Então, você tem uma média aí de 130 mil pessoas a mais que são sequelados e que são deficientes, vão ficar dependendo do sistema, aposentadoria. Então, o gasto do Brasil, em 2010, se calculou, se acha, né? São dados do IPEA, um gasto de 10 bilhões, uma perda na economia do Brasil de 10 bilhões de reais, só devido aos traumas. Pois é, parece brincadeira, né, gente? Um país continental como o nosso, né, essa conta realmente acaba ficando altíssima a cada ano, né, e vai acumulando ali, né, doutor Ronaldo? Eu quero agradecer aqui ao doutor Ronaldo José de Souza, diretor técnico do Hospital Rio Doce, veio aqui para a gente trocar essa figurinha, bater esse papo sobre esse panorama preocupante que são os acidentes de trânsito no Brasil inteiro, e a gente fala particularmente da nossa cidade de Linhares,
os acidentes envolvendo motos, né, carros também, mas principalmente motos, e os traumas, como ele mesmo disse, são os mais diversos. E o Hospital Rio Doce acaba absorvendo, junto com a HGL, claro que absorvem esta grande demanda que tem aumentado a cada dia. Doutor Ronaldo, obrigado pela presença, viu, em nosso telejornal. Nós estamos à disposição, né, e a gente está aqui encarecidamente pedindo à população. Já que, por enquanto, a gente não tem estradas boas para se andar, que seria a principal ação do governo, seria boas estradas. Porque, para você ter ideia, Cláudio, tem um número interessante. Quando foi asfaltado, né, Vitória a Linhares, na década de 70, você tinha 2,5 milhões de automóveis no Brasil. No Brasil todo? No Brasil todo. Quando eu vim para Linhares, no começo da década de 90, existiam 25 milhões de automóveis. E a estrada continua a mesma. 90, Vitória Linhares continua a mesma. Hoje nós temos 75 milhões de veículos no Brasil e a estrada continua a mesma. Exatamente. Agora que estão falando. Daqui uns 5 a 10 anos. E olha lá. Então, o cidadão brasileiro tem que ter ideia. É uma roleta russa. Atenção, capacete, não beber, dirigir com atenção e respeitar a sinalização. Porque realmente é muito perigoso. As estradas do Brasil são muito perigosas. Muita atenção. Obrigado mais uma vez, doutor Ronaldo. É isso aí. E a gente vê muito chefe de família aí fazendo malabarismos no trânsito com a família dentro do carro ou na moto ali, 3, 4 pessoas numa moto, que é um perigo muito grande, além de ser um crime de trânsito, né? Uma infração de trânsito. Bom, minha gente, essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, rever esta entrevista nas redes sociais, lá no facebook.com/TVC Linhares e no nosso canal direto no YouTube. É só digitar TVC Linhares. O telefone da redação já aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.